Então, gente, nós vamos começar na aula de hoje o capítulo conhecido, né, que leva o nome de termodinâmica. Então, o que a gente vai estudar nesse capítulo? O termo termo está associado com calor, certo? Termofísica, termo está associado com calor. E dinâmica está associado com o quê? Com movimento, certo? Com trabalho também. Então, nós vamos estudar em termodinâmica as relações entre calor e trabalho. Lembrando que a gente usa sempre um sistema gasoso, certo? Para aplicar os conceitos de termodinâmica. Então, quando a gente estiver estudando essa parte aqui, a gente continua ainda estudando o sistema gás. Como a gente estudou o comportamento dos gases, né? Do gás ideal, do modelo de gás ideal, relação entre pressão, volume e temperatura e as transformações que eles sofrem. E agora a gente vai estudar as relações entre calor e trabalho nas transformações gasosas, ok? Então, nosso sistema vai continuar sendo um gás. Então, para a gente estudar aí a termodinâmica, a gente já estudou bastante sobre calor, né? A gente sabe o que é calor, é uma energia em trânsito. Quando eu cedo energia de um corpo para o outro, eu posso falar em transferência de calor. E agora a gente vai estudar trabalho. A gente vai ter que entender como que é o trabalho. Trabalho a gente já estudou lá em Física 1. Trabalho mecânico, né? O trabalho para me deslocar uma caixa de um ponto até outro ponto, o trabalho para mim subir as escadas com uma mala pesada, etc. Mas agora a gente está falando de gases, então a gente vai ter que entender o trabalho realizado, como que é o trabalho realizado ou sofrido por um gás. Porque ele pode realizar ou ele pode sofrer trabalho, certo? Então, só para a gente entender, toda vez agora em termodinâmica, o nosso sistema vai ser o meu gás, ok? Então, tudo que não é o sistema, a gente chama de vizinhança. Então, vou colocar aqui, ó, vizinhança, tudo menos o sistema. Então, vamos pensar numa sala. Lá na sala de vocês, lá no Cefet, vamos supor que eu esteja interessado em estudar o comportamento do ventilador. O ventilador vai ser o meu sistema. Tudo ao redor vai ser minha vizinhança. Então, por exemplo, a gente vai ser a vizinhança, as carteiras, a cadeira, o quadro. Então, quando eu falo em sistema e vizinhança, é isso. Sistema é meu sistema de estudo. Em termodinâmica, o meu sistema de estudo é o gás. Então, tudo que não for o gás é a minha vizinhança. Então, eu tenho aqui, toda vez que a gente for falar em sistema, gás, a gente vai ter que imaginar aquilo que eu falei com vocês lá em gás ideal. Que eu tenho um gás que está contido no recipiente com um êmbolo que pode subir e descer, o volume pode variar. Então, aqui, ou não variar. Então, o meu sistema é o gás, todo o resto é a vizinhança. Então, o êmbolo é a vizinhança, o recipiente é a vizinhança, a pressão atmosférica, a atmosfera é a vizinhança. Então, tudo aqui a gente tem o nosso sistema de estudo é o sistema gasoso, onde eu tenho o gás e a vizinhança. Certo? Agora, como que a gente vai estudar? Quando a gente estava estudando gás, lá em comportamento dos gases, a gente sabe o que é a pressão do gás. Pressão é a medida, né, da intensidade com que as moléculas batem na parede. A gente sabe o que é volume. Se o volume estiver fechado, ele não varia. Se ele tiver um êmbolo que se move, ele pode variar, pode aumentar ou diminuir. E a gente estudou temperatura, que temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Tem a ver com a quantidade de energia que esse sistema tem, que esse gás tem. Agora, e quando eu falo em trabalho que o gás realiza, o que é isso? Quando a gente fala em trabalho, lá quando vocês aprenderam trabalho lá na Física 1, lá no primeiro ano com o Saulo, a definição de trabalho, ela tem a ver com a quantidade, com a variação de energia, né? Um corpo só realiza trabalho se ele tiver energia disponível. E se ele tem energia disponível, ele tem capacidade de realizar trabalho. Então, trabalho é igual a variação de qualquer tipo de energia.
Mas o trabalho mecânico, a definição de trabalho mecânico, vamos colocar aqui, ó, definição de trabalho. Eu vou usar, gente, esse símbolo aqui, tá? O W para trabalho. Tem aquele outro, mas eu gosto de usar esse. Definição de trabalho mecânico. Não sei se vocês vão lembrar, mas a definição de trabalho mecânico era o quê? Vai existir trabalho toda vez que tiver uma força, essa força provocar um deslocamento, e esse deslocamento não pode ser perpendicular à força. Por que que não pode? Porque tem o cosseno do θ. Θ é o ângulo entre F e D. Cosseno de 90, quando a força é perpendicular, é zero. Se isso aqui for 90, dá zero, não tem trabalho. Então, a definição de trabalho, se eu considero, se o θ for zero, o que é zero? Significa que força e deslocamento estão na mesma direção? F e D têm mesma direção? Estão na mesma direção. Então, o que acontece? Cosseno de zero é 1, então a fórmula do trabalho mecânico fica o quê? Força vezes deslocamento. Essa é a equação que vocês aprenderam lá em trabalho mecânico, certo? Força vezes deslocamento. Então, vamos trazer essa fórmula aqui para o nosso sistema gasoso. Voltando, eu tenho uma região que eu tenho um gás e tenho um êmbolo que pode subir e descer, correto? E eu preciso de analisar aqui a pressão que esse gás está submetido, a temperatura e o volume dele. Mas o que eu posso falar de força? Se eu chego aqui e faço uma força F aqui nesse êmbolo, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse êmbolo vai descer. Não é isso que vai acontecer? Se eu aplico uma força F aqui, ele estava aqui, ó. Ele estava até aqui, ele vai descer, ele vai variar essa distância aqui, ó, esse deslocamento. Esse deslocamento, ΔD, que eu vou chamar, que é o mesmo que a altura, porque isso aqui é uma certa altura, então ele vai deslocar isso aqui. Então, eu aplico uma força, esse êmbolo desloca. Então, eu tenho uma força aplicada no sentido de deslocamento, porque a força está para baixo, o deslocamento também, então está na mesma direção. Então, eu posso usar, o trabalho vai ser igual à força que eu fiz vezes o deslocamento que eu provoquei. O ângulo é 0, cosseno de 0 é 1. Beleza, mas em sistemas gasosos, você vai ter achado o trabalho realizado pelo ou sobre o gás. Só que em sistemas gasosos, eles não vão ficar te falando a força que foi feita no êmbolo e o deslocamento que ela provocou. Quando a gente está estudando comportamento de gás, as grandezas que determinam o que são dadas e que determinam o estado do gás é pressão, volume e temperatura. Então, eu tenho que saber interpretar essa equação de trabalho em função de pressão, volume, certo? Então, vamos pensar aqui. O que é definição de pressão? Pressão é força por unidade de área, lembram? Então, se eu isolo a força, força é pressão vezes área. Então, tá aqui, força é pressão vezes área. Se eu pego essa força e coloco aqui, vai ficar o quê? Trabalho é igual, no lugar de força eu vou colocar quem? Pressão vezes área vezes deslocamento. Esse deslocamento aqui é um ΔD, que eu posso falar, a variação, né, da distância, que é o deslocamento que ele sofreu. Qual que é esse ΔD aqui? Não é a altura que a gente chamou? É a altura que ele desceu ou que ele subiu, vezes H. Mas o que é área da base aqui, vezes altura? Quando eu tenho um recipiente cilíndrico, o que representa a área da base aqui, vezes a altura dele? Não é o volume do recipiente? Volume do cilíndrico aqui não é a área da base vezes a altura? Então, isso daqui, ó, eu posso chamar de volume ocupado pelo gás. Então, olha que interessante, o trabalho é igual à pressão. Se aqui é uma variação da altura, posso colocar delta, igual era ΔD, eu tenho uma pressão vezes variação do meu volume. O que representa esse D, Paulinha, esse delta? Significa uma variação, volume final menos volume O, que é volume inicial. Então, olha que interessante, agora eu tenho uma equação do trabalho que vem da definição de trabalho mecânico, só que ela está em termos de pressão e volume. Por que ela tem que estar em termos de pressão e volume? Porque eu estou estudando um sistema gasoso, e o sistema gasoso ele é definido com essas grandezas, pressão, volume e temperatura. Então, essa daqui é a equação de trabalho termodinâmico, certo?
porque na termodinâmica, como eu falei, a gente vai estudar o sistema gasoso, e o sistema gasoso eu preciso de definir em função de pressão, volume e temperatura. Então, a equação de trabalho, ela é pressão vezes variação de volume, certo? Nesse caso aqui, eu só tenho um valor de pressão. Então, nesse caso, é a definição de trabalho para pressão constante. Se a pressão é constante, como que chama essa transformação? Isobárica. Então, essa aqui é a definição de trabalho em uma isobárica, porque eu só tenho um valor de pressão. E o volume eu tenho dois, o volume inicial e o volume final na transformação. Pauliane, então como é que eu vou fazer o trabalho quando a pressão for variável? Então, trabalho para pressão variável. Se a pressão for variável, eu tenho que dar para vocês um gráfico de pressão versus volume e te dizer como que a pressão está variando com o volume. Por exemplo, que o gráfico seja assim, ó, uma reta, ok? Então, olha, a pressão, ela tem vários valores, ó. Então, eu não posso julgar nessa fórmula aqui. E o volume também tem vários valores que eu não posso julgar. A pressão não tem só um valor para me colocar aqui, então eu tenho vários. Como que eu faço toda vez que eu tiver um gráfico e a pressão estiver variando para me calcular o trabalho? Vocês vão lembrar, lá no primeiro ano também, quando vocês tinham força de deslocamento, isso servia quando a força era constante. Se a força fosse variável, vocês vão lembrar que era dado para vocês um gráfico de força em função do deslocamento, e aí o trabalho, não tem só um valor de força, eu tenho vários, o trabalho era dado pelo quê do gráfico? O trabalho era dado pela área abaixo do gráfico. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui o trabalho era dado pela área do gráfico F vezes D. E aqui o trabalho vai ser dado pela área. O trabalho vai ser dado pela área do gráfico P versus V. Ok? Então, trabalho termodinâmico é dado pela área do gráfico pressão versus volume e trabalho mecânico é dado pela área do gráfico força vezes deslocamento. Muita atenção nisso aqui, gente. Tem muita pegadinha nisso. Às vezes ele dá um exercício de força vezes tempo. Como que a força varia no tempo e pede para vocês o trabalho. Todo mundo vai lá e calcula a área. Mas o trabalho não é a área do gráfico força vezes tempo. O trabalho só é a área do gráfico força versus deslocamento. A mesma coisa aqui, às vezes ele dá um gráfico pressão e temperatura e pede o trabalho. O trabalho só é dado pela área do gráfico pressão e volume. Lembrem das fórmulas para vocês saberem. Então, Paulo, ainda não vou saber se eu vou usar a área ou se eu vou usar o trabalho pela fórmula. Gente, toda vez que o valor da pressão for um só, você usa o trabalho pela fórmula. Toda vez que ele te der um gráfico em que a pressão está variando com o tempo, você tem que calcular a área se o gráfico for pressão versus volume. E se o gráfico for pressão versus tempo? Aí você vai ter que descobrir como que vai ter que pegar os valores de pressão e criar um gráfico pressão versus volume. Com certeza o exercício vai te dar condições de você descobrir os volumes para aquelas temperaturas e aí você cria o gráfico e acha a área do gráfico pressão versus volume que te dá o trabalho. Tá certo? Então, trabalho gasoso é dado pressão vezes variação de volume e quando a pressão varia, basta achar a área do gráfico P versus V, certo? Agora, presta atenção numa coisa aqui, vou colocar a fórmula aqui de novo. Pressão, trabalho é igual a pressão V menos VO. E o que eu falei com vocês, tá? Meu sistema gasoso aqui, que eu tenho um êmbolo, certo? E só faz sentido eu falar em trabalho se esse volume aumenta ou diminui, porque aí o êmbolo vai subir ou descer. Se o êmbolo ficar paradinho onde ele está, o volume não varia. Não tem deslocamento. E o volume não varia, o trabalho é nulo. Então, só faz sentido eu falar em trabalho termodinâmico se houver variação de volume. Até porque se o volume final for igual ao inicial, V menos VO vai dar zero, o trabalho é zero. Então, isso é muito importante. A realização de trabalho entre o gás e o meio só ocorrerá se o volume variar, tá certo? E para o volume variar, a gente tem basicamente duas situações. Então, vamos só escrever isso aí, ó. A realização de trabalho
o símbolozinho aqui, entre o gás e o meio, o gás que é meu sistema e o meio que é minha vizinhança, só ocorrerá se o volume variar. Ok? Portanto, nós vamos ter quais situações? Primeira situação, vamos colocar aqui, ó, o gás se expande. O que é expandir, gente? O gás se expande, aumenta o volume, ok? O gás se expande, aumenta o volume. O que vai acontecer se o gás se expandir? Vamos fazer uma figurinha aqui, ó. Tenho aqui um sistema inicial, que eu tenho aqui o meu gás, e eu tenho VO, ok? Eu tenho meu volume inicial aqui. Aí, eu vou, por exemplo, aquecer ele. Coloquei esse gás, dei uma fonte de calor para ele. O que vai acontecer? Quando eu dou calor para ele, as moléculas começam a se agitar porque aumenta a energia interna e ao agitar, elas empurram esse êmbolo lá para cima porque elas ficam muito agitadas. E como esse êmbolo é móvel, elas empurram esse êmbolo para cima. E o que a gente observa aqui? Que elas ficaram com mais espaço, ou seja, esse é o VF. O VF é maior do que o VO inicial. Isso significa que aconteceu o quê? Uma expansão. O gás expandiu. Ou seja, aumentou o seu volume, certo? Agora prestem atenção aqui em mim. O meu sistema é gás, a minha vizinhança é todo o resto. Quem que realizou o trabalho? Quem que fez esse êmbolo subir? Foi o próprio gás que empurrou o êmbolo e fez ele subir? Ou foi alguém que chegou aqui que puxou o êmbolo, foi uma vizinhança, foi uma coisa fora? Concordam comigo que foi o próprio gás, as próprias moléculas que empurraram o êmbolo e fizeram ele subir? Então, o gás expandiu. Se o gás expandiu, VO é menor do que V, né? Ou melhor, o volume final é maior. Se o volume final é maior, V, que é maior, menos VO, vai dar um número maior que zero, concordam? Porque esse número é maior que esse, vai dar maior que zero. Dessa forma, o trabalho também é maior que zero. O trabalho é positivo. Então, o trabalho é positivo. O trabalho é positivo e outra coisa, quem realizou o trabalho que eu falei para vocês? O próprio gás empurrou o êmbolo. Então, o trabalho é positivo e o gás realizou o trabalho. Foi o próprio gás que realizou o trabalho. Vocês vão entender agora quando que pode não acontecer isso, quando que pode não ser o gás. Quer ver? Na segunda situação, uma coisa, para variar o volume, uma coisa é aumentar o volume, outra coisa é eu reduzir o volume. Então, para me reduzir, a gente vai falar que o gás é comprimido. Olha para você ver, que o gás se expande, ele mesmo se expande, então ele mesmo realiza trabalho. Aqui o gás é comprimido pelo meio externo. Como que a gente tem isso? Eu tenho aqui um sistema, o meu sistema, mais uma vez, que é o meu sistema gasoso, que tem um VO. O que eu vou fazer? Para me comprimir ele, eu vou chegar aqui e vou aplicar uma força. Posso colocar um peso ou fazer uma pessoa empurrar aqui mesmo, tanto faz. O que vai acontecer? O meu volume final ficou só esse aqui. O que aconteceu com o meu volume final? Ele diminuiu, o meu VO é maior, certo? Porque o gás foi comprimido. Agora, quem realizou esse trabalho? Foi o próprio gás que puxou o êmbolo para baixo ou foi o meio externo, como uma coisa que eu coloquei pesado ou alguém que empurrou? Foi a vizinhança, foi o meio externo que empurrou esse êmbolo para baixo. Então, nesse caso, V menos VO vai dar menor que zero, porque o VO é maior.
né? Então, por exemplo, 5 menos 10 dá menos 5. Então, esse número dá menor que zero. Consequentemente, se eu fico com um número negativo aqui, vezes a pressão, que sempre é positiva, o trabalho também vai ser menor que zero. Ou seja, o trabalho é negativo. Então, o trabalho é negativo. E nesse caso, quem realizou o trabalho, o sistema ou a vizinhança? A vizinhança. A vizinhança realizou trabalho. Então, preste atenção nisso. Quando o gás se expande, o trabalho é positivo, porque o volume aumenta. Então, o volume aumenta, o trabalho é positivo e o gás quem realiza trabalho. Quando o gás é comprimido, o volume diminui. Vamos colocar aqui, ó, diminui o volume, diminui o V. Quando ele é comprimido, diminui o volume, o trabalho é negativo e quem realiza trabalho foi a vizinhança. Então, Paulino, por que você está falando isso? Porque às vezes ele não vai falar que o gás foi comprimido. Ele vai falar que a vizinhança realizou trabalho. Aí você tem que lembrar que toda vez que a vizinhança realiza trabalho é porque o gás diminuiu o volume, ele foi comprimido. Então, ao invés de falar que o gás se expandiu, ele pode falar que o gás realizou trabalho. Aí você tem que lembrar que quando o gás realiza trabalho, o volume dele aumentou e o trabalho é positivo. Então, guardem isso, tá? Se ele se expande, o volume aumenta. Se o volume aumenta, esse produto aqui, né, vai dar positivo, o trabalho é positivo, quem realiza trabalho é o próprio gás. Se ele é comprimido, há uma diminuição no volume. Diminui o volume e essa subtração aqui dá um número menor que zero, consequentemente o trabalho é menor que zero, que você vai pôr um número negativo pela pressão, que sempre é positiva. O trabalho vai dar negativo, o trabalho negativo significa que quem realizou o trabalho foi a vizinhança. Agora, e uma terceira possibilidade? Aí, o volume, pode acontecer uma transformação em que o volume permanece constante. Ou seja, o volume não altera. O VO, isso aqui, como é que chama essa transformação? É uma isométrica, ou uma isocórica ou uma isovolumétrica. O volume V é igual ao volume VO. Então, quando eu faço V menos VO, vai dar quanto? Zero. Consequentemente, o trabalho, que é P, V menos VO, vai dar o quê? Pressão V0 vai dar zero. Ou seja, não há realização de trabalho. Então, em uma isométrica ou isovolumétrica, em que as paredes do recipiente são rígidas, por exemplo, e não tem o êmbolo, é um recipiente fechado, às vezes o exercício vai falar que o recipiente é fechado, não contém êmbolo e com volume invariável. Então, você já vai ter que lembrar que o gás, quando está contido num recipiente hermeticamente fechado, em que não há variação de volume, ele não realiza trabalho. Só há realização de trabalho quando eu falar de variação de volume, certo? Quando eu tiver o êmbolo lá, que ele pode subir e descer, ou quando as paredes não for rígidas, que o volume do gás pode alterar lá dentro. Agora, a gente vai precisar aí, na termodinâmica, de definir uma outra grandeza, que na verdade nós já definimos, nós só vamos voltar a falar dela. Lembram lá no primeiro dia de aula que a gente viu os conceitos de temperatura? Que eu falei para vocês, temperatura é a medida da quantidade de energia que o corpo tem, certo? Quando a gente fala em sistema gasoso, mais uma vez no nosso sisteminha gás, toda a energia que ele tem ali, a gente chama de energia interna, porque a gente vai ter energia potencial, gravitacional, porque as moléculas estão a uma certa altura do chão. A gente tem energia cinética, porque elas estão movimentando. A gente tem energia mecânica, né? Então a gente tem da colisão. Então a gente tem uma série de energia ali envolvida, mas todas elas a gente chama de energia interna, energia dentro do meu sistema. Então em sistema gasoso a gente vai falar nisso, para a gente não ficar definindo os diferentes tipos de energia. Existe um modelo, que é o modelo cinético, que estuda o movimento das partículas de um gás, que ele define como energia interna de um gás ideal. Também vem lá da definição, o gás ideal, lembra? Temperatura só em Kelvin, vem lá do modelo de gás ideal, certo?
Então, gente, o que é energia interna? A energia interna é uma função única e exclusiva de quê? Energia interna nós vamos usar o símbolo U, ok? U é o símbolo para energia interna. Então, a energia interna ela tem que estar diretamente associada com o quê? Com a temperatura. Porque a temperatura mede a quantidade de energia que um corpo tem. Quando o meu corpo é o sistema gasoso, a temperatura vai medir a quantidade de energia interna do meu sistema gasoso. Então, existe uma relação que a energia interna de um corpo, ela é função direta da temperatura, ou seja, ela é diretamente proporcional à temperatura. Só que para esse símbolo de proporcionalidade virar uma igualdade, teve que existir uma constante aqui, e essa constante medida é 3 meios de N vezes R. Aí sim, isso aqui é uma constante, aí sim vem a temperatura, porque isso aqui, ó, esse número 3 meios, número de mol, é uma grandeza que é constante dentro do recipiente, é o número de mol de gás que eu tenho lá, e R já é uma constante. Então, esse número aqui, ó, ele é uma constante, que vai ser dada para vocês, uma N e o R. Só para mostrar que o proporcional à temperatura, mas para esse proporcional virar uma igualdade, eu tenho que multiplicar aqui com uma proporcionalidade, até porque energia é dada em joule e temperatura é dada em Kelvin aqui. Então, para virar uma igualdade, a constante é 3 meios de nRT. Então, essa equação aqui, olha, U é igual a 3 meios de nRT, é a energia interna de um gás. Ok? Agora, e se eu falar de variação? Variação de energia interna. O que é variação? Variação é delta U. É U menos U zero. É a energia interna final menos a energia interna inicial. Toda vez que eu falo em variação, eu falo de delta. Então, qual que seria a equação? A mesma coisa. A variação da energia interna vai ser igual a constante 3 meios de NR. Só que como vai variar a energia interna, vai variar quem? Vai variar a temperatura. Então, quando a gente fala em variação de energia interna, a gente fala em variação de temperatura, porque a variação da energia interna é proporcional à variação da temperatura. Então, olha que interessante. Toda vez que a minha temperatura aumentar, que o T final for maior, aqui vai dar um número positivo. Então, a energia interna também vai dar positivo. Quer dizer que a temperatura aumentou. Toda vez que delta U for maior que zero, significa que U é maior do que o U inicial e, consequentemente, T é maior do que TO, ou seja, a temperatura aumenta. Toda vez que ΔU for negativo, significa que a energia caiu, que o U inicial era maior do que o final. Para a energia ter caído, ter menos energia, é porque a temperatura também aconteceu o quê? Caiu. T diminuiu. Diminui. Ok? Então, guardem isso. O que acontece com a variação da energia interna acontece com a variação da temperatura. Se ΔU é maior que zero, significa que a energia aumentou. Então, a temperatura aumentou para isso. Se ΔU é menor que zero, significa que a ΔU diminuiu. Então, a temperatura também diminuiu. Certo? Por quê? A energia interna de um gás está diretamente proporcional à temperatura. Presta atenção, gente, temperatura somente em Kelvin. Modelo de gás ideal não funciona para temperatura em graus Celsius, ok? Então, a aula de hoje, essa parte é bem curtinha mesmo, é só para a gente entender termodinâmica, a gente vai estudar as relações entre trabalho e calor. E quando o meu sistema é um gás, como que eu interpreto o trabalho de um gás, né? Que não é um trabalho mecânico, é um trabalho termodinâmico, é em função da pressão e do volume. Toda vez que eu tiver variação de volume de um gás, eu vou ter, então, uma realização de trabalho. E aí a gente viu que o trabalho pode ser positivo quando aumenta o volume e a vizinha e o próprio gás realiza esse trabalho, ou o trabalho pode ser negativo, quando ele é comprimido, quando o volume diminui e é a vizinhança que realizou esse trabalho. Certo? Então, depois a gente vai juntando esses conceitos para a gente estudar na próxima aula a primeira lei da termodinâmica. Ok? Por hoje é só.